Senhor presidente, é nojento ouvirmos aqui deputados que alegam que não se pode violar a liberdade de expressão, que a liberdade de expressão ela tem um teto que não pode ser ultrapassado, para defender medidas arbitrárias, ilegais, como o próprio inquérito da censura, vulgo fake news, mas, em contrapartida, fazem aqui ataques ao presidente insinuando seu envolvimento com milícias. Isso é a maior hipocrisia que há nesse parlamento e na política. Mas o que pode ser pior do que um inquérito imoral, inconstitucional e ilegal? Ele é inconstitucional, pois fere a ampla defesa e o contraditório e fere o princípio do juiz natural. É ilegal, pois fere o nosso sistema acusatório, que tem as fases muito bem definidas da persecução penal, onde há a produção de provas, coleta de provas, feita pela Polícia Judiciária, que envia para o Ministério Público e, a partir daí, para a segunda fase, que é a fase de julgamento, que é feita pelo Judiciário, nesse caso, o STF. Desde o momento em que o Judiciário se imiscui nessa fase, na fase da persecução penal, está violando o nosso sistema acusatório. Mas em que eles se baseiam para fazer a instauração desse inquérito ilegal e inconstitucional? Num dispositivo do regimento interno do STF de 1980, que não foi recepcionado pela nossa Constituição, que diz que crimes que são cometidos na sede do STF, que atentem contra a vida de ministros do STF e cometido por autoridades, nesse caso poderia sim ser instaurado um inquérito, mas não foi recepcionado pela nossa Constituição. Mas aí vejam só como a narrativa já está criada. Alexandre de Moraes vai para a TV, vai para a decisão do inquérito, da validade do inquérito, para alegar que todo tribunal pode instaurar um inquérito, pode fazer investigações de ofício. Uma tremenda afronta ao Estado Democrático de Direito. Barroso diz que a internet é a extensão da sede do STF. Que contorcionismo lógico para defender arbitrariedades e autoritarismo por parte daquele que deveria ser o guardião da Constituição. O pior de tudo isso é ver o silêncio dessa casa, o silêncio e a omissão daquele que é o presidente da casa, que deveria sair em defesa do parlamento diante de tantas arbitrariedades contra essa casa. Nem na época do mensalão houve busca e apreensão de deputados, nem na época do mensalão houve quebra de sigilo bancário, e agora querem fazer isso para atacar aqueles que fazem críticas ao STF. Nós levaremos tudo isso às cortes internacionais. Não podemos aceitar essas violações de direitos e prerrogativas de deputados. E sim, está tendo no Brasil atos antidemocráticos. Esses atos antidemocráticos estão ocorrendo por parte do STF, contra as instituições, inclusive esta casa, e contra o povo brasileiro. Levaremos às cortes internacionais para saber os abusos e arbitrariedades que estão ocorrendo no Brasil por aquele que deveria ser o guardião da Constituição. Obrigado. Disponibilizando para que pudéssemos chegar nesse momento. E com essa rapidez, quero agradecer ao senador Aziz, presidente da CAI, pela sensibilidade também de acelerar esse procedimento junto ao presidente Davi Alcolumbre, e, logicamente, a atividade do doutor Bandeira como secretário-geral e sempre pronto para ajudar a todos os 81 senadores. É São Paulo quem agradece, porque o impacto do que vai ser feito para Mogi das Cruzes tem todo o impacto pela trajetória do próprio rio Tietê, que depois vai cortando todo o estado de São Paulo. É submetido à apreciação do Senado o pleito de Mogi das Cruzes, que solicita autorização para contratar a operação de crédito externo com a garantia da União com a Corporação Andina de Fomento, a CAF. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao financiamento parcial do programa Mais Mogi Eco Tietê. A operação de crédito externo pretendida encontra-se com condições financeiras devidamente incluídas no Sistema de Registro de Operações Financeiras, o ROF do Banco Central, sob o número 7B037330. Com efeito, ela será contratada a uma taxa de juros anual variável baseado
na larga semestral, acrescida de margem fixa a ser definida na data da assinatura do contrato. Considerando que a margem atual prevista na minuta contratual é de 1,80, o custo efetivo do empréstimo está na ordem de 3,05 ano, inferior ao custo das emissões da União, que se situa em 6,02 o ano, para o qual duração de 10 anos,47. Quero dizer a todo o Senado que se trata de uma operação de crédito no valor de 69.439 milhões de dólares, aproximadamente no câmbio de hoje 385 milhões de reais. Passo a análise do projeto dizendo que sobre os aspectos formais de tramitação da matéria, sua apreciação direta pelo plenário sem a prévia deliberação das comissões temáticas está amparada no parágrafo 3º da Comissão Diretora número 7 de 2020. Esse dispositivo prevê que durante o estado de calamidade cabe a deliberação de plenário de matérias urgentes, que não podem esperar a normalização da situação atípica que estamos vivenciando. A análise da presente operação de crédito externo fundamenta-se no artigo 52, incisos 5, 7 e 8 da Constituição Federal, e visa verificar o cumprimento das determinações das resoluções do Senado 40, 43 de 2001, 48 de 2007 e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Estas são as normas que regulam os limites e condições de contratação de operações de crédito interno e externo, inclusive das concessões de garantia, no âmbito dos 3 níveis de governo. A atual situação de endividamento de Mogi das Cruzes comporta a assunção de novas obrigações financeiras advindas da contratação desse novo empréstimo. Como ressaltado no parecer 3831 da Coordenação Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios do COPEM, da Secretaria Nacional do Tesouro de 30 de março de 2020, anexo à mensagem encaminhada ao Senado Federal, o município de Mogi das Cruzes atende os limites definidos nas resoluções 40 e 43 de 2001 do Senado Federal, em particular os limites definidos nos incisos 1, 2 e 3 da Resolução 7 de 43 de 2001, que tratam respectivamente do montante anual passivo de contratação de operações de crédito, do comprometimento máximo anual passível dessas contratações, da receita corrente líquida com amortizações, juros e demais encargos financeiros da dívida consolidada e do montante da dívida consolidada dos estados e municípios. Logicamente, foi observada as denominações, a denominada regra de ouro, que veda a realização de operações de crédito em valor superior às despesas de capital previstas no ano. Adicionalmente, fundamentada nos parâmetros que ela utiliza para avaliar o risco da União conceder a garantia, a Secretaria Nacional do Tesouro entendeu que o município de Mogi apresenta suficiência de garantias oferecidas e capacidade de pagamento para fazer frente ao acréscimo de endividamento. Assim, embasado em estudos sobre o comprometimento das transferências federais das receitas próprias do município, afirma que há disponibilidade financeira para a cobertura das obrigações advindas de empréstimo, pois as margens disponíveis apuradas são suficientes para cobrir eventual dívida que venha a ser honrada pela União, conforme o ofício 6 de 18 de março de 20 da Coordenação Geral de Haveres Financeiros, COAF da Secretaria de Tesouro Nacional. Mais ainda, de acordo com a Coordenação Geral de Relação e Análise Financeira dos Estados e Municípios, e suas notas técnicas 6, 16, 843, 19 e 4961 de 20, os resultados financeiros obtidos na análise de conformidade com o parâmetro definido na portaria 517 demonstram que o município possui capacidade de pagamento. B. Atender assim um dos maiores requisitos de elegibilidade para o recebimento de garantias da União. Dessa forma, como contra-garantias suficientes ao lado do custo efetivo favorável, a operação de crédito pretendida é elegível para a obtenção de garantia da União. Por fim, quanto às exigências de adimplência, fica destacado no processo de Mogi das Cruzes, não possui pendências com a União relativamente aos financiamentos e refinanciamentos dela recebidos.
Quanto à verificação da inadimplência financeira em relação à administração pública federal e suas entidades controladas, inclusive sobre a prestação de conta dos recursos recebidos, nos termos da Resolução 41/2009 do Senado Federal, a adimplência referida deverá ser verificada por ocasião da assinatura do contrato. Em suma, não há motivo do ponto de vista técnico para se negar a autorização do pleito, pois estão sendo observadas as exigências e condições definidas na resolução do Senado. As operações de crédito em exame atendem também ao enfatizado nos requisitos previstos. Destaca-se que, por se tratar de ano de eleições municipais nos termos do artigo 15 da resolução do Senado 43, é vedada a contratação de operações de crédito nos 120 dias anteriores ao final do mandato do chefe do Executivo, ressalvadas as operações de crédito autorizadas pelo Senado ou pelo Ministério da Fazenda em nome do Senado, até 120 dias antes do final do mandato. É válido ressaltar, por fim, a finalidade posta em empréstimo de destinação a projetos de saneamento básico, mobilidade, desenvolvimento urbano socioambiental, o aumento da capacidade de abastecimento de água e tratamento de esgoto, senhor presidente. Vossa Excelência, que já está pautando também essa semana o marco do saneamento, diminuindo a dependência do município com outros entes, melhorando consequentemente o saneamento básico à população, além de reduzir as perdas existentes no sistema e problemas relacionados à insuficiência de drenagem, implantação de parques ecológicos como medidas socioambientais, poderão prover lazer e consciência ambiental, bem como a melhoria e a ampliação do sistema viário por meio de implantação de novas vias. Tudo isso com esses 385 milhões de reais. É o meu voto, portanto, o pleito encaminhado pelo município de Mogi das Cruzes, que encontra-se de acordo com o que preceitua as resoluções do Senado sobre a matéria, devendo ser concedida a autorização para a contratação de operações de crédito externo, nos termos da resolução que vem acompanhando em anexo, senhor presidente, que eu peço que todos os pares acompanhem após a sinalização de Vossa Excelência. 385 milhões de reais para melhorar a vida da população de Mogi das Cruzes e, por consequência, do estado de São Paulo.